26. De acordo com o Manual de Atenção Integral a Doenças Prevalentes na Infância, 2014, as causas mais frequentes de convulsão no recém-nascido é a causa mais frequente: hipocalemia, que aqui é a baixa de potássio, né? Hiperglicemia, seria aí a glicose mais alta, né? A taxa alta. Hipertermia, que aqui está ligado à temperatura alta. Hipoglicemia, seria nosso gabarito. Hipoxemia, que seria a saturação baixa. Então, nesse caso aqui, a causa mais frequente de convulsão seria hipoglicemia, que é a baixa da glicose, né, no sangue. Próxima questão. 27. Septoplastia, seria a plástica, né, na parte do septo. É o deslocamento da membrana mucosa com remoção e deflexão óssea e cartilaginosa do septo nasal. Beleza. Segundo Limbo e Matão, 2010, são cuidados de enfermagem no pós-operatório de septoplastia, exceto. Então ele pede a errada, né? Então, letra A. Estimular a debulação precoce. Isso aqui é uma prática esperada na maioria das cirurgias, né? Realizar higiene oral com frequência. Manter a cabeceira do leito a 0 grau. Manter cabeceira, essa aqui parece ser a mais errada. Estar atento à ocorrência de náuseas, vômitos, dispneia, sangramento. Isso aqui é mais que da maioria das cirurgias, né? Correto. Evitar a exposição à corrente de ar frio também. Então, nesse caso aqui, não é nem que seja mais errado, é errada mesmo, né? É o exceto mesmo. Manter a cabeceira do leito a 0 grau, porque se ele fez uma cirurgia de septo, né, não é muito prudente você deixar ele ali com a cabeceira baixa. Então, letra C seria o exceto. Próxima questão. 28. Nas cirurgias torácicas, o tórax deve ser drenado para favorecer a adequada reexpansão pulmonar. Deve ser drenado para... Beleza. Com relação aos cuidados de enfermagem com o dreno, pergunta sobre o dreno, podemos destacar. Então aqui a pergunta é sobre o dreno. Manter o frasco de drenagem acima do nível, não, né? Acima do nível do tórax, sempre abaixo do nível. Assim como coleta de urina, tudo tem que ser abaixo do nível, né? Já que você quer drenar. Em caso de saída acidental do dreno, não vedar o sítio de inserção. É errado, porque um dos primeiros cuidados quando se acontece a saída acidental aí do dreno de tórax é que você vede ali para que não tenha, né, um pneumotórax por uma saída acidental, tá? Então o primeiro cuidado é esse. C. Avaliar a movimentação da oscilação do nível do dreno durante a respiração. Avaliar a movimentação da oscilação do nível do dreno durante a respiração. É normal que que aconteça essa oscilação. Se não estiver acontecendo é porque realmente alguma coisa está errada. Então essa aqui parece a correta, né? Ao substituir o frasco de drenagem, não pinçar, não clampear o dreno durante o transporte, não. Então letra C seria a resposta correta. Avaliar a movimentação da oscilação do dreno durante a respiração, o que é normal, né? Próxima questão. 29. De acordo com o Limbo e Matão, toxemia gravídica, conhecida também como doença hipertensiva específica da gravidez, é uma complicação que ocorre após a 20ª semana de gestação. Beleza. Sendo assim, sobre os cuidados que devem ser observados nessa situação, analise as afirmativas abaixo. Então ele coloca aqui as afirmativas e nós vamos lá. No pós-parto, manter vigilância contínua pelo risco de acidente convulsivo. Parece correta. Próxima. Aumentar estímulos ambientais. Aumentar? Corre o risco ali, eu vou aumentar estímulos? Que é falso, né? Promover diurese e balanço hídrico. Verdade. Administrar medicação prescrita, sedativos, tranquilizantes, diuréticos, hipertensores. Não, né? Hipertensores? Falso. Manter o paciente em repouso, preferencialmente em decúbito lateral esquerdo. Correto. Isso aqui é para você evitar ali que esse aumento, né, a posição ideal para a grávida, principalmente quando se tem um problema desse tipo, é indicado, né, que se coloque ela em decúbito lateral esquerdo, conta da veia cava ali, né? Então aqui a primeira é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 30. De acordo com Limbo e Matão, os sinais vitais refletem o estado geral da criança. Beleza. A identificação de tendências
Diferentes desvios desses sinais revela as alterações físicas e funcionais que estão se processando nos sistemas orgânicos mais importantes para a manutenção da vida. Beleza. Sobre este tema, marque as opções corretas. Tá. Ele perde aqui alguma coisa ligada às substâncias vitais, né? Ele pede a opção correta. Devido à imaturidade do sistema termorregulador, a temperatura da criança pode apresentar poucas variações. No primeiro ano de vida, a criança independe da temperatura ambiental. Independe da temperatura ambiental para a manutenção. Não, está errado. A pressão arterial da criança varia de acordo com a idade e se relaciona a seu peso e altura. Certo. Idade, peso e altura. Há variação de pH entre crianças com a mesma constituição física e a mesma idade. Há variação entre crianças, parece correto. Próximo aqui, né? As crianças apresentam respiração de característica regular, rítmica, intermitente e com alternância de profundidade. Um dos fatores que altera o resultado da pressão arterial é o uso de esfigmomontônio inadequado, manguito largo ou estreito demais. Na criança, o manguito deve cobrir 1/3 do braço. 1/3, 2/3. É errado. A hipotermia pode causar o aumento da sensibilidade, fraqueza muscular, sonolência, estimulação cardiorrespiratória, por sinal de arritmia e do processo metabólico orgânico, provocando lesões teciduais irreversíveis. Não parece correto. A que parece mais correta aqui seria a letra B, né? Pressão arterial das crianças varia de acordo. Letra B, então, nosso gabarito. Próxima questão. 31. O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos continua a crescer. Subcutânea, pá. A sua utilização, tá errado aqui, para aplicação de medicamentos ou infusão de soluções encontra amplo respaldo na literatura internacional. Beleza. De acordo com o Guia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, assinala a opção que apresenta uma desvantagem na utilização por demóclise. Nada mais é do que você pegar um acesso ali na parte subcutânea. Então, vamos lá. Desvantagem. Irritação da mucosa gástrica. Não, porque vai ficar ali na parte do... Não tem nada a ver. Alto custo? Não. Não é alto custo. Altos riscos de efeito adverso? Também não. Aumento da flutuação da concentração? Não. Limitação dos medicamentos e eletrólitos que podem ser infundidos. Certo, nem todos os medicamentos, nem todos os fluidos, eles podem ser infundidos. Então, letra E seria o nosso gabarito. Próxima questão. 32, anulada. Próxima questão. Segundo Viana, são complicações que podem ocorrer durante a hemodiálise em pacientes crônicos. Beleza? Hemodiálise, pacientes crônicos. Hipertensão, febre e cãibras. Cefaleia, dor torácica e prurido. Hipotensão, hipotermia e dor nos membros superiores. Hipertensão, arritmias e náuseas. Vômitos, hipotermia e dor nos membros inferiores. Aqui o que pode acontecer seria a cefaleia, dor torácica, prurido também seria coceira, né? Letra B seria o nosso gabarito. Próxima questão. 34. Com relação aos aspectos clínicos e epidemiológicos do sarampo, é correto afirmar que o início da doença é caracterizado por manchas escurecidas na pele. Não. É uma doença de notificação compulsória, sem obrigatoriedade vacinal. O modo de transmissão se dá principalmente pelas vias. Não. É uma doença, tá errado aqui, grave, de natureza bacteriana, de expressão clínica pleomórfica. É doença infecciosa aguda, de natureza viral, transmissível e extremamente contagiosa. Letra E seria o nosso gabarito. Próxima questão. 35. Segundo Lima e Matão, a fototerapia, sempre cai questão de fototerapia, consiste num processo terapêutico baseado na ação de luz artificial sobre o organismo humano. Beleza. O recém-nascido recebe esse tipo de tratamento quando apresenta icterícia. É considerado cuidado com o recém-nascido em fototerapia. Beleza. Ele pede cuidados. Em caso de berço, permitir a entrada de corrente de ar. Retirar toda a roupa do RN, inclusive a fralda. Manter a proteção ocular apenas no início. Não. Mudar a posição do RN a intervalos frequentes. Correto. Letra D seria o nosso gabarito. Próxima questão. Considerando o Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído em abril de 2013, pela portaria correcionando os conceitos e as definições, assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta. Beleza, ele coloca aqui alguns conceitos, né, e coloca aqui as definições, tá? Então você
tem que ligar. Aqui esse tipo de questão é bom você primeiro pegar algumas que você tenha certeza, né? E porque isso parece muito, tá? Mas vamos lá. Primeiro, comprometimento da estrutura ou função do corpo, certo? Tem um comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doença, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo assim ser físico, social ou psicológico. Eu posso colocar aqui isso aqui como um dano. Se eu tiver muita dúvida, eu posso colocar como um efeito adverso. Mas seria um dano, tá? Mas se você tivesse uma dúvida ali, seria aceitável. Próximo. Incidente que resulta em dano ao paciente. Tá? Então já fala de dano aqui. Ele já liga aqui ao evento adverso. Para você já conseguir distinguir o dano do efeito adverso. O efeito adverso tem um dano. Próximo, né? O terceiro aqui. Evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Seria um incidente, né? Beleza. Próximo. Redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. Vamos para o próximo aqui, depois a gente volta para esse. Configura-se a partir de 5 características operacionalizadas pela gestão da segurança da organização. Aqui se encaixaria 2, né? Segurança e cultura. Beleza, vamos pro próximo. Aplicação sistêmica e continuada. Sistêmica e continuada de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança do paciente. A saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Aqui seria gestão de risco. Beleza. Então aqui, para certeza, seria o 2, o primeiro, né? Que seria o dano. Esse aqui seria o evento adverso, esse aqui, que gera um dano. Vamos ver aqui se a gente consegue tirar já. O número 1 seria o 2, poderia ser esse e esse. O número 2 seria o 4. Então poderia ser só letra A de todo jeito, né? Já mataria. O 3, tá certo, incidente, segurança do paciente. Beleza, então a resposta correta seria a letra A. Próxima questão. Segundo, fortes, a posição indicada para a realização de clister é lateralizado, né? Decúbito lateral, não tem. Quem não conhece, iria ficar em dificuldade aqui, poderia ter uma dificuldade, mas a posição de cima seria aquela posição lateralizada, tá? Então, gabarito letra B. Próxima questão. Toda transfusão de hemocomponentes traz riscos imediatos, até 24 horas após a transfusão, ou tardios após as 24 horas, beleza. É considerado um risco tardio, que acontece após 24 horas da transfusão. Todos aqui vai acabar sendo um efeito adverso, né? Um risco, mas só um seria o risco tardio. Vamos lá. Hemólise não imune? Não. Contaminação bacteriana? Não, isso aí vai acontecer. Não seria um risco imediato, né? Edema pulmonar de imediato, reação alérgica imediata. Doença do enxerto contra o hospedeiro seria a nossa resposta letra E. Próxima questão.